Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Quero convidá-los a ficar em pé. Quero desejá-los a todos um feliz sábado na presença do Senhor. Que você em casa possa adorá-lo juntamente conosco, com um coração grato ao Senhor Jesus, exaltando e adorando ao nome dEle. Amém. A graça e a paz de Jesus, família, mais uma vez, para vocês aqui, para você que está em casa, nesse tempo, em outro tempo, que você seja alcançado pela palavra de Deus. Tá ligado meu? Tá ligado? Antes da gente ler a palavra e fazer a nossa oração, eu queria pedir para vocês, os pais aí, daqui a um pouco, o MCA vai retomar suas atividades de uma maneira muito linda, no espaço que é deles.
Essa semana o pessoal estava organizando ali. Então daqui a pouco as professoras do MCA vão vir, vão pegar as crianças, vão levar para lá, porque lá é lugar de aprendizagem bíblica. Lá as crianças aprendem a respeito do reino de Deus. E ore por elas, para que Deus as use. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que hoje também o Ministério Jovem, ele retoma todas as suas atividades. Tem um negócio muito legal chamado In-House, que é uma coisa que eu achei muito bacana, uma ideia linda, que vai acontecer hoje, 6h30 da tarde, na casa do Mateus. Vão, mas é para ir jovem. Mas é para ir jovem. Aqui você é muito criterioso assim. Deixa os filhos de vocês irem. É para ir. Deixa os meninos irem. É para eles estarem lá. Quem é o responsável? Mateus e Igor. Estão sendo treinados para serem pastores de jovens. E eu confio nesses meninos. Estão sendo treinados para serem pastores de jovens. E a gente tem plena confiança nesses meninos. Homens, né? Menino já foi faz tempo. Homem. Tem gente de cabelo branco atrás de mim aqui. Então, eles estão com um projeto muito interessante. É um momento de aproximação. É um momento gostoso. Levem seus filhos. Lá na casa do Mateus. O Mateus mora ali perto do Taust. Pede para ele o endereço que ele dá para você. Você leva lá. Estão todos convidados. Os jovens. Se você não faz parte do grupo de WhatsApp dos jovens, Mateus, fala com o Mateus, fala com o Igor. Eles vão ajudar vocês. É uma equipe legal. Tem o Alex também na equipe. São um pessoal gente boa aí mesmo. Então, se você não faz parte do grupo, fala com o Mateus que ele vai te colocar. Não deixe de contribuir com essa igreja. Nós estamos ali fazendo uma obra muito bonita lá no fundo, Deus nos deu. Mas temos mais coisas nessa igreja. Temos que ter os nossos trabalhos, tem a parte missionária, tem o trabalho em si. Então contribui de 3 maneiras. Contribui em oração. Todos vocês contribuem em oração. Orem pela liderança pastoral da igreja. Orem pelos nossos projetos. Temos projetos aí grandes, imensos. Contribuem através do serviço. Nós temos frentes que precisam de pessoas trabalhando. O diácono Atílio faz parte de um dos ministérios mais nobres dessa igreja. Ele está sozinho, ele precisa de ajuda. Se tiver mais uma pessoa para ele poder ensinar, vai ser maravilhoso, pelo menos. E é um dos ministérios mais lindos, é aquele que mais se aproxima do Senhor Jesus Cristo. O ministério do diácono Atílio. Precisamos de um ministério de recepção, não temos, porque não temos pessoas. Não que não tem pessoa na igreja, não tem pessoa voluntária para isso. E nas outras posições de ministérios, todas elas, MCA, precisa de gente. Precisamos de voluntários. Contribua financeiramente. Os dízimos é bênção de Deus para a sua vida. Eu falo aqui para vocês. Dízimo é você se permitir a se aprofundar em relacionamento com Deus. O dízimo é quando a conta não bate, mas Deus não deixa faltar. É quando as coisas você fala, não vai virar, mas Deus faz virar. Oferte. Você fala assim, puxa, mas ofertar implica ficar sem. Se você faz de coração e com fé, Deus nunca deixa você na mão. E abençoe a igreja, abençoe os irmãos, abençoe esse local. Contribui com oração, com oferta e com financeiramente e com serviço. Tá bem? Te convido a meditar hoje sobre a volta de Cristo. Sobre um presente que vai vir com a volta de Cristo. O presbítero Vitor vai pensar conosco sobre esse tema. E para começar a fazer sentido isso na nossa vida, abra a Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 2. A minha está NVI, Alex, para te ajudar aí. No capítulo 2, a partir do versículo 9, só o versículo 9. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler o que está na versão da projeção. Não, é a 2,9, Alex. Isso, vamos lá. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, igreja? Amém. Você que está aqui, seja abençoado. Você que está em casa, seja abençoado. Não fique em casa, se você pode vir, venha. A igreja está preparada para recebê-lo. Cultue aqui, mas se você não pode, cultue onde você está. E abaixe a cabeça agora e vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, Senhor amado, abençoe a nossa igreja, a nossa família. Estamos, Senhor, aqui nesse momento de celebração, entoando, Senhor, cânticos a Ti, pedindo graça a Ti e querendo ouvir as Suas palavras. Abençoa-nos, Senhor, abençoa essa igreja, abençoa cada pessoa que está no seu lar, seja nesse tempo ou em outro tempo. Entre na casa, que dentro das casas ela sinta o Teu poder. E aqui seja um momento Seu, Senhor, conosco. Pai, aviva-nos com o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu poder sobre essa igreja. Abençoe, Senhor, os dizimistas, os ofertantes que estão aqui. Que a qualquer momento que eles forem fazer as suas ofertas, o façam em gratidão a Ti, Senhor. Derrame a Tua graça, derrame o Teu poder sobre cada um de nós. Fale conosco, eu lhe peço. Que o nosso coração agora possa estar desacelerado e aberto para Te ouvir. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor. Amém. Os ofertantes, dizimistas, a qualquer momento, pode acessar o gasofilacho, aquela urna que tem ali, para fazerem o seu louvor a Deus. E vamos louvar a Deus agora. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Bendizer ao nome dEle. Que a nossa adoração não encontre realmente limites. Que a todo tempo e a todo momento a gente possa estar com o coração ligado ao Senhor, adorando e bendizer ao nome dEle. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e nós te adoramos com alegria. Com o coração cheio de paz, com o coração grato a Ti, Senhor. Que Tu és maravilhoso, Jesus. Não há outro além de Ti.
adoraremos, Senhor. Adorarei. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, esperamos, Senhor, a tua volta, ó Pai. E queremos ficar contigo para sempre, Senhor. A eternidade é a nossa promessa. E por isso, Senhor, estamos aqui para render a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, Jesus. Me chamaste pelo nome e provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo.
para toda a eternidade, Senhor. Ficar no teu coração, um pedaço do céu. Te adorando, Jesus, e bendizendo o teu santo e poderoso nome, Jesus. Que rasgou o véu. Cumprimento meus amados irmãos com a paz do nosso Jesus. Amém. Como Beto leu agora há pouco, nosso objetivo nessa manhã é falar sobre algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou. Portanto, uma missão muito difícil e que só é possível, a gente só chega perto dela se todos nós formos cheios do Espírito Santo para entender aquilo que é inalcançável dentro da nossa perspectiva mortal. Para isso, eu convido você a orar junto comigo, para que o Senhor fale aos nossos corações, às nossas mentes, nesta manhã, e a gente possa, pelo menos, chegar perto de compreender o presente que o Senhor reservou e separou para nós. Ore junto comigo. Senhor, nós vamos iniciar o estudo da Tua Palavra. Nós vamos adentrar, Pai, a respeito de um tema o qual nós carecemos de perspectiva, está além das nossas compreensões. A gente está um tema além da nossa natureza. Por isso nós clamamos a Ti nesse momento, pelo derramar da Tua graça, para que o Senhor nos conceda a Tua sabedoria, para a gente entender um pouquinho mais a respeito do grande presente que o Senhor preparou para nós. Que nessa manhã eu possa ser instrumento de Ti, em Tuas mãos, para pregar a Tua palavra, e que todos aqui possamos ser edificados por ela, recebendo, Pai, mais conhecimento da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, como comunidade, como família, para sairmos daqui transformados, mentes e corações transformados, voltados cada vez mais para Ti e para o Teu amor. Essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica. Escuta-nos, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A gente vem falando ao longo do mês de agosto sobre a série Ele Vem. A sua volta será visível, impactante e acontecerá. Nos outros finais de semana, nós ouvimos que Ele definitivamente vem, acreditando você, acreditando nós ou não. Também ouvimos por que Ele vem. Nossa diaconisa Kátia nos trouxe alguns motivos para a sua volta, motivos pessoais, motivos de intimidade. Nós também ouvimos no último domingo o presbítero Ayrton falando sobre o nosso grande sonho, porque essa volta, ela é também, deveria ser o nosso grande sonho como praticantes da fé, como seguidores de Cristo. E hoje, o tema que temos para essa manhã, que me foi confiado a responsabilidade, é Ele vem e traz um presente. Mas que presente é esse? Que presente esperar do Senhor? E aqui eu gostaria de fazer uma comparação e convidar você a se perguntar, a refletir, qual seria para você o maior dos presentes? Eu fiz aniversário há pouco tempo, não sexta agora, sexta passada, e recebi ali os meus presentes. E esse tema, então, para mim é muito recente. O que seria para você o melhor presente do mundo, o presente dos seus sonhos? Se a gente se limitar um pouquinho, talvez a gente pense pequeno, a gente pensa, quem sabe, numa roupa muito bonita, uma roupa, quem sabe, de marca, de grife, aquela roupa que você coloca e o espelho sorri para você. Talvez, pensando um pouquinho mais alto, você
pense num relógio, num perfume mais caro, quem sabe até num celular top de linha, quem sabe até ganhar num sorteio um carro, ou então uma casa. Recentemente também tive a oportunidade, eu e Tayane, de ganharmos um sorteio, e aqueles R$ 1.000 para fazer compra no mercado já deixou a gente muito feliz. A gente ficou bobo, porque era algo inesperado, e algo que ajudou bastante. E eu fico pensando aquelas pessoas que de repente ganham ainda prêmios ainda maiores. Uma pessoa ganhou esses mesmos R$ 1.000 durante todo o ano, todos os meses se renovam. A gente vê em shoppings promoções que dão direito a carros, e carros de luxo, BMW, Mercedes. Por vezes eu já me peguei pensando, e se eu ganhasse isso? Eu acho que eu passaria na grana no dia seguinte e faria algo com tanto dinheiro. Quando não tinha uma casa própria, pensava em dar uma entrada numa casa e sair do aluguel. Agora que tenho, penso quem sabe em ajudar a quitar o financiamento. Mas existem promoções ainda maiores, existem prêmios de reality shows, existem marcas que tornam tudo uma fantasia, marcas impactantes, que têm um peso maior. A gente escuta falar de prêmios de R$ 1.000.000. Você já pensou você ganhando um prêmio de R$ 1.000.000? Eu acho que todos nós, em algum momento, a gente já se pensou no lugar daquele ganhador, o que nós faríamos. E é provável que esse dinheiro, frente a tantos sonhos que temos, ainda assim não fosse suficiente. Talvez se surpreendesse o quão rápido ele iria acabar, porque nós somos verdadeiras máquinas de sonho. A gente vive e a todo tempo criamos novos sonhos, novos objetivos para nossas vidas. Mas hoje, tenho a missão de falar sobre um presente ainda maior, muito maior. Um presente imensurável, onde não é possível colocar valor. Também, por vezes, pensamos em presentes onde não é possível se colocar um número, um valor. Talvez os mais experientes, os mais vividos, sonhem com coisas que não são possíveis de serem compradas. Talvez aqueles que já viveram por mais tempo sonhem com saúde. Ou então, ainda melhor, com o tempo. Tempo para ver, quem sabe, os netos crescerem. Tempo para ver os netos se casarem. Tempo para, quem sabe, verem bisnetos. O tempo que o autor de Eclesiastes vai definir muito bem. E eu convido você, nesse momento, a abrir no capítulo 3 de Eclesiastes, para fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Texto muito conhecido, muito famoso, de tempos em tempos nós lemos. Um texto de muita sabedoria. E que, a respeito do tema dessa manhã, da gente falar o presente que nos está guardado, acredito que caiba muito bem. Livro de Eclesiastes, logo depois ali de Salmos, Provérbios, capítulo 3, versículos 1 ao 11, diz assim, se você puder, acompanhe-me na leitura aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo também de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. E a gente tem visto isso, a gente tem vivido isso. Tempo de distanciamento,
tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade, e aqui eu repito, Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Esse texto, que é um texto muito belo, um texto que por vezes, em meio à nossa correria, em meio às nossas ansiedades, a gente sempre se lembra dele, ou a gente sempre se lembra dele para aconselhar algum querido irmão que está aflito, que está impaciente. Esse texto você vai perceber que ali no final ele vai citar uma obra de Deus nas nossas mentes, no nosso coração. Diz o texto que Deus coloca em nós um senso de eternidade. Em outras versões, em outras traduções, o anseio da eternidade. O Senhor coloca isso em nossas mentes, em nossos corações. Isso passa a ser um desejo, passa a ser algo que nos falta, passa a ser um sonho, como nós ouvimos no último domingo. A gente, de início, foi criado para a eternidade, mas o pecado adentrou a nossa natureza humana, e o pecado trouxe a morte, pois o salário do pecado é a morte. Então, tivemos a nossa vida limitada, tivemos a nossa vida replanejada e reprogramada por Deus, e foi nos colocado um tempo finito, um tempo limitado para vivermos nessa terra. E isso parece que nos deixou com algo faltando, parece que estamos incompletos. No último domingo também ouvimos falar com o nosso presbítero Ayrton sobre o exercício, sobre o empenho do homem para buscar a eternidade. Ele nos trouxe um dado que pode nos chocar, que leva a gente a pensar, será que Deus vai permitir que isso realmente aconteça? Nosso presbítero Tom nos disse que pessoas estudiosas a respeito do tema afirmam que até 2050, daqui a menos de 30 anos, teremos pessoas, poucas é verdade, apenas os mais ricos, que poderão viver eternamente. Isso fruto da engenharia genética, isso fruto da tecnologia e da ciência. O homem não se cansa de buscar a eternidade. E olha que é um tema bastante difícil para nós. É um tema que foge da nossa perspectiva, é um tema que foge daquilo que a gente tem de visão de mundo. A gente é limitado, a gente é finito, e quando falamos de eternidade, falamos de algo muito distante de nós, de algo por vezes incompreensível. Mas a gente continua crendo, como seguidores de Cristo, como leitores e praticantes da sua palavra, que o Senhor reservou um plano de salvação para nós, e esse plano não é um plano que se limita a esta vida, a essa terra, da forma como ela está hoje, na sua forma atual. É um plano que prevê uma nova terra, uma nova cidade para todos nós. É um plano que prevê a salvação e o perdão dos nossos pecados, para sermos ou ressurretos na primeira ressurreição, na volta de Cristo, ou então, se ainda estivermos vivos quando isso acontecer, sermos transformados
para viver uma vida ao lado do Pai por toda a eternidade. Diz o texto em Hebreus, o autor de Hebreus, que esta pátria, que a nossa pátria não está neste mundo, mas a nossa pátria está nos céus, que a nossa cidade ainda está por vir, que enquanto estamos aqui, neste mundo, no Brasil, aqui em Sorocaba nesse momento, nós estamos apenas vivendo vida de estrangeiros, uma vida passageira, uma vida que terá o seu fim em algum momento, para que então descansemos no Senhor e aguardemos a sua volta, para só aí então começarmos talvez a nossa verdadeira vida, uma vida onde não exista limites, uma vida sobre uma nova perspectiva, em um novo corpo, um corpo que é incorruptível, onde o pecado não é capaz de nos dominar, onde, enfim, seremos livres das tentações e de nossos pensamentos tão rápidos e tão ligeiros para pecar. A gente persevera em oração, a gente persevera seguindo a doutrina dos apóstolos, porque temos essa convicção, essa fé, de que o Senhor, Ele vem, e Ele não demorará, Ele logo virá. A gente enfrenta as adversidades da vida, as lutas do cotidiano, com uma fé, com uma esperança em nossos corações, que tudo isso vai passar, que toda essa dor, todas as nossas lágrimas, tudo isso passará, e tudo novo se fará. A gente tem, como adventistas da promessa, em nosso nome, a crença e a fé no advento de Jesus Cristo, na sua volta a essa terra, para vir nos buscar. Nós cantamos agora há pouco, nós cantamos que Ele virá, que Ele voltará para nos buscar, e ali, junto a Ele, nós iremos ficar. Isso que nós cantamos não podem ser apenas palavras jogadas ao vento, apenas uma melodia bonita, mas precisa ser uma crença que cada um carrega dentro de si. A gente pode cair por vezes no erro de limitar o Evangelho, limitar a nossa fé apenas a um estilo de vida, apenas uma forma de viver a nossa vida mortal. A gente por vezes pode considerar o Evangelho, o cristianismo, como um estilo de vida, uma mudança de comportamento, de atitude, mas que acaba aqui com a nossa morte. A gente escuta muitas pregações a respeito do arrependimento, a respeito do sacrifício de Cristo que perdoa os nossos pecados pelo derramamento do seu sangue. Mas por vezes tem faltado ouvir e buscar na palavra o estudo a respeito da conclusão do plano de salvação, do último capítulo da nossa história, da volta de Cristo. A gente precisa estar a todo momento nos lembrando que nós não vivemos por glórias e por felicidades terrenas. Por isso que por vezes passaremos anos e anos por lutas, por dores, por dificuldades, porque não nos foi prometida uma vida tranquila, linda, sem problemas nesta terra. Não foi essa a promessa que recebemos do nosso Salvador. A promessa de felicidade plena, a promessa de vivermos uma vida sem lágrimas, uma vida sem dor, uma vida onde não há noite, onde não há escuridão.
Essa promessa foi nos dada para ser cumprida e realizada na volta de Cristo, para alcançar todos aqueles que amam a Jesus e aceitaram o seu sacrifício na cruz e passaram a viver em novidade de vida. A gente precisa dar o devido valor a esse presente. A gente precisa parar de achar que essa sociedade, do jeito que ela caminha, do jeito que ela se torna dia após dia mais corrupta, mais desvirtuada, mais confusa, a gente precisa deixar de colocar tanta esperança em governadores, em presidentes, em prefeitos, em líderes humanos que sempre falham e sempre vão continuar falhando. A gente precisa deixar de achar que de repente, num passe de mágica, tudo vai mudar e a sociedade vai se voltar inteiramente para a palavra do Senhor, para viver uma vida santa, uma vida digna aos olhos de Deus. A gente precisa cair em realidade de que a nossa sociedade, do que essa cidade, do que esse país, que esse mundo caminha para a perdição, que os finais dos tempos se aproximam e breve vem. O Beto já falou aqui algumas vezes da sua opinião de que a volta de Jesus talvez aconteça ainda no nosso tempo, mas se não no nosso tempo, certamente no tempo dos nossos filhos, de nossos netos. E eu vou até além, é claro que por mera especulação, aqui é o Vitor falando, eu acredito que no ritmo que as coisas caminham, no ritmo que as coisas estão saindo do controle, a volta de Jesus não deve demorar tanto. Eu acredito que ela é ainda mais próxima do que a gente imagina. Eu acredito que talvez num período de uns 30 anos a gente já possa, quem sabe, estar de frente para a volta de Cristo. E essa especulação não é sem base total, é baseada nos sinais do tempo. A gente ouviu o Tom falando sobre a ciência avançando tão rápido a ponto de falar em eternidade dentro de 30 anos. A gente viu nos últimos dias um relatório da ONU falando sobre um mundo que aquece e, portanto, entra em fase de desequilíbrio total e que nós veremos, num período de 20 anos, o agravamento da crise climática, que nos levará a uma situação de grandes desastres naturais, onde aquilo que se acontecia apenas a cada 100 anos, a cada 50 anos vai começar a se repetir todo ano, e aquilo que era espetacular vai passar a ser parte do nosso cotidiano, vai ser comum para nós, as grandes enchentes, as grandes secas. Por isso vejo a natureza gemendo pela volta do seu Criador. Por isso acredito que, mais do que nunca, é tempo de nos despertarmos para a volta de Jesus. Mas a volta de Jesus não pode ser encarada como por vezes equivocadamente encaramos, como algo ruim. Por vezes a gente se pega falando, Jesus volta, mas volta depois do meu casamento. Jesus volta, mas espera eu ter os meus filhos, os meus netos. A gente passa a querer programar e agendar a volta de Jesus. É claro que se nos fosse dada essa opção, talvez aqueles que amam essa vida, que conseguem ser felizes em meio a toda essa corrupção, em meio a todo esse pecado, que conseguiram construir no temor de Deus uma família feliz, que conseguiram tomar rumos de uma vida bem-sucedida, talvez se nos fosse dado essa oportunidade, a gente fosse só programar a volta de Jesus já ao final das nossas vidas, para a gente não ter que experimentar a morte. Mas diz a palavra que só o Pai sabe o mês e a hora da volta de Jesus.
E, portanto, devemos estar a todo momento vigilantes, preparados para a sua volta. Porque ele vem, diz a palavra, como o ladrão à meia-noite, ele vem de forma repentina, de forma a nos pegar desprevenidos. No tempo do dilúvio, as pessoas casavam e se davam em casamento, até que o Senhor mandou a porta da arca se fechar e selou pelo lado de fora, e aquela grande chuva, aquele dilúvio começou, e todos aqueles que não temiam a Deus, não tiveram tempo para se arrepender, foram todos atingidos e consumidos, e viram a morte. Nós aqui, como comunidade, como família cristã, temos a oportunidade de nos ajudarmos em nos manter em constante oração, em constante comunhão, para não acontecer conosco o que aconteceu com aquele povo no tempo do dilúvio. A gente tem condições de todos os finais de semana e também às quartas-feiras pela internet, de separarmos um tempo da nossa rotina para estudarmos um pouco mais da palavra, para nos mantermos em comunhão, para nos mantermos em constante oração, em louvor a Deus, e assim estarmos preparados para a sua volta, porque a sua volta será tremenda. Diz o texto que nós lemos agora há pouco, que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, e nenhuma mente pode sequer imaginar o que é que o Senhor tem preparado para nós naquele dia. Vai ser algo tremendo, vai ser como aquela estrela que brilha do Oriente ao Ocidente, diz a palavra, e todo olho verá. Como será isso em frente às leis da física? Eu não sei, eu não tenho essa compreensão, eu sou limitado demais na minha carne. Mas diz a palavra que ele virá em poder e grande glória. Diz a palavra que todos aqueles que morreram na esperança da sua volta, na fé em Cristo Jesus, serão chamados para a primeira ressurreição e terão seus corpos transformados para um corpo celestial, para uma natureza incorruptível, livre de todo pecado, livre da dominação do mal, e subirão para o encontro de Jesus nos céus. Aqueles que estarão vivos para ver esse momento, também serão transformados, e esse corpo de carne passará a ser um corpo espiritual, para que a gente possa, enfim, compreender a eternidade que nos foi plantada em nossos corações, em nossas mentes, lá no início, no plano de criação. A gente não pode cair no erro de querer achar que essa vida eterna será uma vida chata, uma vida monótona, uma vida de ócio. A gente precisa ter a sabedoria, o discernimento, a compreensão da palavra, de que em uma nova, como novas criaturas, teremos também um novo entendimento, e teremos uma nova visão de mundo, uma nova perspectiva. E aí toda essa correria, e aí toda essa loucura em que hoje vivemos, toda essa vida pautada por prazos, por metas a serem batidas, tudo isso deixará de existir, e uma nova concepção e uma nova realidade nos será verdade. A gente passará a enxergar e a ouvir e a sentir tudo que nos cerca, tudo que nos toca, de uma maneira diferente, de uma maneira especial, de uma maneira que o Senhor tem preparado para nós, numa nova terra, numa nova Jerusalém. A gente precisa continuar caminhando, sabendo que esse grande presente, a vida eterna, esse presente que é impossível se mensurar, se colocar valor,
Esse presente muda a nossa perspectiva e a nossa visão de mundo também hoje. Porque se é verdade que um novo corpo, uma nova criatura pensará de uma maneira diferente, também é verdade que se morremos para os nossos pecados e passamos a viver em novidade de vida por Cristo Jesus, também cremos que passamos a ter uma nova perspectiva de vida, uma nova visão de mundo, passamos a encarar as coisas de maneira diferente. Como o Beto falou, o novo convertido que antes via no seu linguajar, no seu palavreado, o palavrão como algo natural, ele de repente vê a sua vida mudada de tal forma que ele não consegue mais pronunciar aquelas palavras, porque tudo aquilo lhe parece muito sujo, parece imundo e não digno do sacrifício de Jesus, que foi a razão de termos os nossos pecados perdoados. Diz a palavra em Apocalipse 21, e eu convido você a abrir lá no finalzinho da sua Bíblia, no seu penúltimo capítulo, Apocalipse 21, versículo 3 até o versículo 7. Aqui o apóstolo João vai nos falar a respeito daquilo que nos está separado, aquilo que nos está reservado, aquilo que eu e você um dia veremos, um dia viveremos. Diz assim a palavra: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, porque todas essas coisas passaram. É isso que nos está reservado, é esse o presente que nos espera. Muito melhor do que um carro, do que uma casa, do que R$1 milhão. É uma vida onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas, porque não teremos mais a tristeza, não teremos mais a morte, porque tudo isso já terá se passado. E a gente passará a viver uma vida nova ao lado de Deus, uma vida em paz e em glória. Continua o texto no versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso, eu e você, crentes em Jesus, herdará todas essas bênçãos. E eu serei o seu Deus, e ele e nós seremos o seu filho. A gente, enfim, irá saber o que é viver uma vida ao lado de Deus todo o tempo. O que é viver aquilo do qual nós só temos hoje uma pequena amostra. Aquilo que hoje nós sentimos apenas um gostinho, a gente vai passar a sentir isso em plenitude, de forma perene, de forma permanente. O Senhor tem preparado para nós uma vida e uma vida em abundância, uma vida que merece ser vivida, uma vida pela qual vale a pena esperar e pela qual vale viver nesta terra como estrangeiro e como passageiros rumo à nossa pátria nos céus. Diz também o Senhor no capítulo seguinte,
capítulo 22, também versículo 3, até o versículo 5. Diz o Senhor a respeito dessa nova vida, que nesse novo lar não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão, verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Você consegue imaginar? Porque eu, por vezes, tenho dificuldade de imaginar. E aí eu entendo o texto que diz que a nossa mente não é capaz de imaginar. Como é isso? Como é viver uma vida longe da escuridão, onde não haverá mais noite? Talvez se a gente se dirigir ali para os extremos do nosso planeta, para o extremo norte do Canadá, por exemplo, a gente possa ter uma experiência parecida, a gente possa ver o sol da meia-noite, o sol que brilha mesmo quando nossos relógios marcam a meia-noite, quando não há noite, quando não há escuridão. Mas o texto vai além, o texto fala que também não haverá sol, e portanto será ainda mais glorioso do que essa experiência de vida, do que viajar para longe. Diz o texto que o Senhor brilhará de forma tão tremenda, o seu resplendor será tão grande, que não será mais necessário o sol, que Ele nos iluminará, e que sua glória, o seu resplendor, será de tal forma permanente, que não haverá mais noite. Diz a palavra também que não haverá mais templo, não haverá mais paredes, uma igreja como essa, nos céus, para nos dirigirmos e adorar a Deus. Por quê? Porque o trono de Deus estará ali, e nós iremos nos dirigir diretamente a Ele, não mais em templo construídos por mãos humanas, não mais tijolos e cimento, mas o trono de Deus. A gente passará a viver uma vida em plenitude, onde não teremos mais fome, onde não teremos mais sede, pois estaremos não mais presos a um corpo fragilizado, a um corpo que se desfaz com a falta de alimento, com a falta de água. Nós seremos alimentados, nós beberemos das fontes de águas vivas. É essa pátria que o Senhor tem preparado para nós. É a essa pátria que eu convido você a buscar a todo momento, na sua mente, no seu coração. A todo momento que você pensar em vacilar, a todo momento que você pensar em duvidar, porque a volta dele parece não se concretizar, não se realizar, ela parece por vezes longe, por vezes a sua volta parece demorar. Eu convido você a se lembrar das palavras do texto bíblico, do plano de Deus, do seu presente maravilhoso, que Ele tem guardado para nós. Um presente que vai mudar a nossa concepção de mundo, a nossa visão, a maneira como nós enxergamos a realidade. Toda essa correria, tudo isso que nos motiva, porque sabemos que o tempo corre, porque sabemos que tudo é finito, que tudo precisa ser para ontem, que não há tempo a perder, que a nossa mocidade logo se esvai, tudo isso vai deixar de ser verdade. Todas essas leis da física que hoje nos prendem, tudo isso será superado pela glória de Deus, pelo Criador dessas leis. Tudo isso será superado em muito, para vivermos uma vida ao lado do Pai, em uma terra que está sendo preparada e que nos será apresentada na sua volta.
Eu também te digo que certamente a sua volta virá, acontecerá e será visível muito mais rápida e muito mais breve do que a gente por vezes tem deixado nos viver. Por vezes temos vivido uma vida em que a gente se esquece da volta de Jesus. A gente passa a achar que a volta de Jesus poderá ser programada, que a gente vai poder se programar, se planejar para ela, que então a volta de Jesus esperará o nosso casamento, que a volta de Jesus esperará o avanço, o crescimento da nossa carreira profissional, que a volta de Jesus esperará a gente montar, construir fortunas nessa terra. Mas diz a palavra que Ele virá e virá sem demora e pegará muitos de surpresa. Por isso, a gente não pode em nenhum momento colocar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele, em segundo plano, para vivermos em prioridade, planos que são finitos, planos de uma terra passageira, planos e sonhos que esmorecem frente à grande enfermidade, frente aos acidentes, frente às tragédias. A gente precisa estar a todo momento preparados para a volta de Jesus, porque ainda que, quem sabe, ela se demore mais, ainda que, quem sabe, seja algo apenas para os nossos filhos, os nossos netos, a volta de Jesus, ela acontece quando é chegado o nosso fim, o meu fim, o seu fim, quando os nossos olhos se fecham e quando não há mais vida. Jesus voltou para nós, o juízo voltou. A partir daquele momento não há mais o que fazer, não há como se arrepender, não há um purgatório, não há como se redimir durante o milênio, não, nada disso. A gente entende pelo estudo da palavra que seremos julgados pela fé, pelas boas obras que tivemos nesta vida. Por isso, convido você a refletir a respeito da sua vida, da maneira como você tem levado ela, para você se autoexaminar, se sondar o seu próprio coração, para ver se não há, como iremos estudar na próxima série, falsos deuses, ídolos, que temos colocado à frente da palavra do Senhor. Se não temos dado prioridade à nossa carreira profissional, ao dinheiro, aos nossos amores, às nossas paixões, tomara que não. Mas se por acaso você, em sinceridade, você nessa sua reflexão, no que você se quebrantar, você perceber que sim, você tem dado prioridade às coisas passageiras, às coisas mundanas, às coisas que não vão permanecer. Queria dizer para você que ainda há tempo para o conserto, ainda há tempo para você buscar uma nova aliança com o Senhor. Há tempo para você pedir o perdão dos seus pecados, se arrepender e viver em novidade de vida. Há tempo para você se corrigir e dar valor ao sacrifício de Jesus e à graça que Ele nos oferece. Há tempo para você se consertar com Deus em um novo pacto, em uma nova aliança. E isso pode acontecer ainda essa manhã. Para isso, basta que haja sinceridade no seu coração. Para isso, basta que você se arrependa de verdade. Para isso, basta que você confesse os seus pecados para o Senhor. E por isso, eu convido você a, nesse momento, junto comigo, a fechar os seus olhos e refletir na palavra que nós estudamos nessa manhã. Sondar os nossos corações, ver se estamos de fato no bom caminho. E se não estamos, que nesse momento tenhamos a sabedoria, a coragem de nos arrependermos dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para Deus e para o caminho proposto por Jesus.
Para isso, convido você a fechar os seus olhos nesse momento e a orar junto comigo. Senhor, Deus meu, Deus Pai, nesse momento a tua igreja fecha os teus olhos, busca a ti em oração, para que a gente reflita, para que a gente faça uma análise do que tem sido as nossas vidas até aqui, até esse momento, de quais têm sido as nossas atitudes, do quanto temos respeitado o teu sacrifício, o teu amor, a tua graça sobre nós. E Senhor, se temos pecado, se temos falhado diante do Senhor, nós pedimos o perdão dos nossos pecados. Nós pedimos para que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente nesta manhã, e venha a transformar, para que tenhamos um novo coração, para que a gente deixe o nosso coração de pedra de lado, para que haja em nós um coração vibrante, de carne, vivo e dedicado a Ti. Nós oramos a Ti, Pai, para que o Senhor nos mantenha, Pai, sempre fiéis e dentro dos Teus santos caminhos. Se nós temos já caminhados por esses estreitos, mas valiosos caminhos, a nossa oração é para que o Senhor nos ajude em força, em perseverança, para que a gente continue esse caminhar, para que a gente não vacile, para que a gente não tropece, para que a gente não venha a nos desviar dos caminhos propostos pelo Senhor. A nossa oração, Pai, nessa manhã, é para que possamos conceber, compreender um pouquinho do que o Senhor tem preparado para nós, do grande presente que nos é reservado, da coroa da vida, que o Senhor, Pai, possa fazer-nos sentir um pouquinho, ter um pouquinho do gosto, sentir da Tua comunhão, Pai, aquilo que então passaremos a viver a todo momento, a todo instante. Que a gente possa sentir, Pai, o resplendor da Tua glória, que o Senhor venha, Pai, a derramar sobre nós o Teu poder e a Tua graça. Essa é a oração da Tua igreja como família, como comunidade nessa manhã. A Ti, Pai, queremos ser fiéis, a Ti queremos voltar os nossos corações. Recebe-nos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas a nossa oração não pode acabar aqui. Enquanto estamos vivendo estes tempos, este mundo, a gente passa por provações, a gente passa por lutas, por dificuldades, por desertos, por tempestades. E às vezes a gente se sente um pouco fraco. Por isso que por vezes a gente, enfraquecido, a gente levanta de manhã e fala: não, eu vou buscar me alimentar, eu vou buscar forças no Senhor nessa manhã. E eu vou para a igreja. E quem sabe você tenha vindo pensando em receber a oração com interposição das mãos, a oração da fé. Aqui os pastores, neles, em nós, não há nenhum poder. Mas nós aqui, humildemente, nos colocamos como instrumentos do Senhor, para buscarmos a eles juntos, nós e vocês. E levantarmos um clamor, uma súplica, por todos aqueles que precisam de um milagre na sua vida. Por isso eu gostaria de convidar você, que veio nessa manhã para esse propósito, que você tome coragem, que a timidez não te impeça de vir buscar as bênçãos do Senhor, para juntos aqui levantarmos um grande clamor, uma grande súplica pela sua vida, pela sua família. E para isso convido você a nesse momento a vir à frente, e os pastores estarão orando por você. Aos demais, aqueles que não vieram com esse propósito ou que não foram tocados durante a nossa celebração, eu convido você a orar em intercessão por aqueles que virem, intercessão por aqueles que não puderam estar aqui, intercedendo por aqueles que ainda sequer foram alcançados pela palavra, e que temos nós, eu e você, a responsabilidade de levar a palavra, de pregar a palavra, que como igreja, como povo de Deus, sejamos nesse momento luz para o mundo em trevas, para que nesse momento, em oração, de joelhos no chão,
buscando o Senhor, a gente possa clamar a Deus o refrigério para tempos tão difíceis, para tempos tão penosos. Convido você então, nesse momento, a dobrar os seus joelhos. E você que quer receber a oração, que você não se demore, que você venha para a gente buscar o Senhor, buscar a sua misericórdia, o derramar da sua graça. Igreja, ore a Deus, dobre os seus joelhos, busque o Senhor neste momento. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. Se você já terminou a sua oração, convido você a se colocar de pé uma última vez, para o encerramento da nossa celebração, para uma última oração e para a nossa bênção apostólica. Feche seus olhos, curva sua cabeça mais uma vez. Senhor, a gente agora chega ao fim da sua celebração, da celebração que dedicamos a Ti, um momento de culto abençoado, um momento que cremos que o Senhor falou aos nossos corações, às nossas mentes, e pôde nos dar, Pai, um esboço, um rascunho do que será viver uma vida em eternidade ao Seu lado. Nós também, Pai, confiamos que hoje podemos buscar a Ti em oração, podemos render-lhe louvor,
e saímos daqui mais forte do que entramos. Saímos daqui na fé e na esperança de que o Senhor vai nos conduzir ao longo da semana, que o Senhor vai nos dar o discernimento e a sabedoria para tomarmos as melhores decisões, as decisões que nos mantenham dentro dos teus caminhos. Agora, Pai, leva-nos em segurança para as nossas casas e que o Senhor desperta-nos, Pai, para estarmos aqui amanhã às 19 horas, para mais um momento de celebração, mais um momento de culto, mais um momento de dar glórias a Ti. Abençoa-nos, ó Deus, ao longo de toda a nova semana, a semana que em breve se iniciará. E ao despedir dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e assim permaneçam. Amém. Glórias te damos. Não vá embora sem falar com todos aqui presentes. Somos uma família. Dedique seu sorriso para todos, para cada um de nós.